Bom dia! Hoje são 16 de março de 2018, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 55º vídeo 55 da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro foi escrito por dois cristãos evangélicos fundamentalistas norte-americanos, o Norman Geisler e Thomas Rowe. O Norman Geisler é doutor, fez doutorado em teologia e fez mestrado em filosofia. E o Thomas Rowe fez mestrado em estudos bíblicos. Os dois, portanto, são doutores, mestres naquilo que escrevem. Eles fizeram esse livro aqui tentando dizer que a Bíblia não contém erros e não contém contradições, que a Bíblia não contém lendas, etc. E você está vendo aí o resultado, não é isso? Estou aqui mostrando de forma clara, de forma incontestável, que cristãos fundamentalistas, eles deturpam os textos bíblicos, porque é impossível transformar lendas bíblicas, mitos bíblicas, erros bíblicos, contradições bíblicas. É impossível tentar tentar cobrir essas lendas, esses mitos, esses erros, essas contradições. Isso mostra que a Bíblia não é um livro, um conjunto de livros inspirado por Espírito Santo algum. Espírito Santo não existe. E a Bíblia, ao invés disso, a Bíblia é um livro muito humano, feito pelo homem, repleto de erros, de contradições, etc. Correto? Antes de entrar aqui em mais um trecho deste livro do Norman Geisler, quero aqui mostrar outro livro, correto? Então aqui, veja. Pálido ponto azul. Pálido ponto azul. Aqui está, de Carl Sagan. Muito bem. Temos aqui dois livros, correto? Dois livros. À minha direita, um livro de ciências, astronomia. Aqui, Carl Sagan, física. E aqui à minha esquerda, um livro sobre religião, de apologética cristã, correto? Dois livros aqui. O livro que está à minha direita é aqui a pura racionalidade, a lógica. Já o livro que está aqui à minha esquerda, o do Norman Geisler, é apenas ilusão, fantasia, superstição. Tanto que, lendo os dois livros, o leitor, qualquer leitor mentalmente sadio, vai achar ali muitas e muitas diferenças. No livro de Carl Sagan, o leitor mentalmente sadio vai encontrar aqui a verdade, a racionalidade. No livro de Norman Geisler, a irracionalidade, a ilógica, a não razão aqui, porque se trata de um livro sobre religião. Correto? Então vamos aqui. Carl Sagan, Pálido ponto azul. Uma visão da humanidade, né? Uma visão do futuro da humanidade, não é isso? No espaço. Carl Sagan. Carl Sagan, para quem nunca ouviu falar nesse nome, Carl Sagan foi um astrônomo, um astrofísico norte-americano, né? Falecido agora recentemente em 1996. Eu
Eu nasci em 1956. Em 1956, o Carl Sagan estava concluindo o mestrado dele em física. 4 anos depois, em 1960, Carl Sagan concluiu o doutorado em astronomia e astrofísica e publicou ali, fez mais de 600 publicações, mais de 20 livros sobre ciência publicados, não é? Fez programas aí que foram até programas de televisão como Cosmo. O Carl Sagan fez ainda palestras, inúmeras palestras, e ele foi o cientista mais popular de todos, porque ele se preocupava em escrever ciência para as pessoas leigas. Ele escrevia sobre ciência com bastante facilidade para que pessoas leigas tivessem acesso ali ao entendimento científico. Então, antes de entrar no livro de Norman Geisler, que é pura ilusão, pura fantasia e leva as pessoas ao riso, já neste livro aqui ninguém ri, porque é um livro sério. Então, antes de analisar mais uma passagem no livro de Norman Geisler, vou aqui trazer um trecho deste livro aqui, coloquei no quadro para explicar a vocês, correto? Tem muito a ver com o que a gente vai analisar aqui sobre o Norman Geisler, correto? Então vamos aqui agora ao quadro para explicar essa passagem aí do livro de Norman Geisler, ou do livro de Carl Sagan, correto? Vamos aqui. Muito bem. Carl Sagan, na página 47 do livro Pálido Ponto Azul, o Carl Sagan escreve o que está aqui, correto? Vou ler, depois eu explico. Ele escreve assim: parecemos ansiar por privilégios a que não teríamos direito por nossas realizações, mas pelo nosso nascimento, pelo simples fato de sermos humanos e termos nascido sobre a terra. Poderíamos dar a essa presunção o nome de antropocêntrica, centrada no humano. Presunção que beira o clímax na noção de que somos criados à imagem de Deus. O Criador e Regente de todo o universo se parece comigo. Aqui criados, viu, gente? Esqueci aqui, ó. Faltou o S aqui, ó. A noção de que fomos criados à imagem de Deus. O Criador e Regente de todo o universo se parece comigo. Céus, que coincidência! Que conveniente e satisfatório! Xenófanes, filósofo grego do século VI a.C., compreendeu a arrogância desse ponto de vista. E aqui vem as palavras do filósofo grego Xenófanes. Os etíopes, veja aí, os etíopes atribuem a seus deuses pele preta e nariz arrebitado. Os trácios dizem que os seus, ou seja, seus deuses, né? Que os seus têm olhos azuis e cabelo vermelho. Sim, e se os bois, os cavalos ou os leões tivessem mãos, pudessem pintar e produzir obras de arte como os homens, os cavalos pintariam os deuses sob a forma de cavalos, e os bois lhes dariam a forma de bois. Fecha aspas. É o que está na página 47. O que é que o Carl Sagan está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo que o homem, o ser humano, ele se vangloria em sua profunda ignorância ao dizer que ele é, o homem, uma criação principal de um Deus. O homem sempre atribui que ele, a si mesmo, que ele é uma criação
é a criação mais importante dos deuses, o homem se sente superior aos outros animais irracionais. E não é. É pura ilusão, não é. Então, o Carl Sagan diz aqui que nós, os seres humanos, parecemos ansiar por privilégios, né? O fato de ter sido criado especialmente por uma divindade qualquer, parecemos ansiar por privilégios a que não teríamos direito por nossas realizações. Ou seja, a gente, o ser humano, se sente valorizado, que foi a criação primeira, principal de entidades espirituais, entre aspas, não é? Não pelas realizações próprias do homem, mas pelo simples nascimento do homem, pelo simples fato de a gente ser humano. Só o fato de a gente ser humano, a gente pensa que isso aí já foi aí uma criação especial, privilegiada de uma entidade, não é? É o que ele quer dizer aqui. E pelo fato de termos nascido sobre a Terra. E continua o Sagan: poderíamos dar a essa presunção o nome de antropocêntrica, centrada no humano, que é a visão errada, o antropocentrismo, isto é, o homem no centro. O homem não é centro de nada em relação aos animais irracionais. O homem não é melhor que os animais irracionais. Cada um ali em sua importância. Então, essa presunção do ser humano de que é uma criação especial de deuses ou de algum deus, isso aí é uma ignorância. E continua o Carl Sagan: presunção essa, presunção que beira o clímax, o máximo, na noção de que somos criados à imagem de Deus. Então ele diz aqui que essa presunção do ser humano, de que ele é o maior entre os outros animais irracionais, essa presunção aqui é errônea. Essa presunção, ele diz que alcança o máximo, o clímax, quando a gente diz que somos criados à imagem e semelhança de algum deus ou de deuses, o que é mais uma aberração. E aqui ele diz, né? O Criador e regente de todo o universo se parece comigo. Ele aqui está na ironia, não é? Céus, que coincidência, que conveniente e satisfatório. Eu, homem, sou criado, fui criado à imagem e semelhança de uma entidade poderosa. Como eu sou importante. É isso aqui que o Carl Sagan critica, né? Nessa presunção de arrogância do ser humano. E aqui ele traz como exemplo, e veja aí, o filósofo grego do século VI a.C., Xenófanes. Já naquele tempo, esse filósofo aqui, o Xenófanes, já criticava essa arrogância do homem em dizer que é criado à semelhança e imagem de uma entidade aí poderosa, de deuses. O Xenófanes já criticava essa arrogância aqui infantil do ser humano. Ou seja, o Xenófanes criticava o ser humano quando alguém dizia que foi criado à imagem e semelhança de algum deus. E aqui o Carl Sagan escreve: Xenófanes, filósofo grego do século VI a.C., compreendeu, veja aí, a arrogância desse ponto de vista. Que ponto de vista? O fato de o homem dizer que é uma criatura especial de Deus. Muito bem. E aqui escreve o Xenófanes: os etíopes atribuem a seus deuses pele preta e nariz arrebitado, não é? Os trácios dizem que os seus deuses, não é isso? Que os seus têm olhos azuis e cabelo vermelho. Sim, e se os bois, os cavalos ou os leões tivessem mãos, pudessem pintar e produzir obras de arte como os homens, o que aconteceria? Aconteceria o seguinte: os cavalos pintariam os seus deuses, os deuses, sob a forma de cavalos.
e os bois lhes dariam a forma de bois. E aí por diante, né? Os leões dariam a forma de leões. Então você vê aqui que essa visão bastante acertada, e veja, no século VI ainda, a data de antes de Cristo, século VI, aqui o filósofo Xenófanes já mostrou aqui uma grande verdade. E qual é? É que o homem cria deuses conforme sua cultura. O homem desenha seus deuses conforme a sua cultura, E é o exemplo que está aqui. Os etíopes, o povo etíope, atribuíam a seus deuses pele preta e nariz arrebitado. Por que os deuses dos etíopes tinham a pele preta e nariz arrebitado? Porque o povo tinha a pele preta e nariz arrebitado. Ao criar seus deuses, criava seus deuses conforme sua cultura. Da mesma forma, os trácios foram um povo indo-europeu. Então os trácios dizem que os seus deuses têm olhos azuis e cabelo vermelho. Aí vem a pergunta: por que os deuses adorados pelos trácios tinham olhos azuis e cabelo vermelho? Porque os trácios que criaram esse deus, ou esses deuses, atribuíram a esses deuses suas características, olhos azuis e cabelo vermelho. Da mesma forma, os bois. Se os bois tivessem a capacidade de criar deuses, esses bois criariam esses deuses de acordo com o seu formato, não é isso? Deuses ali com 4 pernas, não é? 4 patas, com rabo e tudo, não é isso? Da mesma forma, os cavalos. Se os cavalos tivessem a capacidade, como o homem tem, de criar deuses, os cavalos criariam esses deuses sob a forma de cavalos. Os leões também. Se os leões tivessem, como o homem tem, a capacidade de criar deuses, os leões criariam seus deuses sob a forma de leões. Isso aqui é um exemplo bem fácil, inteligente, e veja, há muitos e muitos anos, do filósofo grego Xenófanes. Em meus vídeos sobre religião, sempre digo que o homem cria deuses conforme sua cultura, conforme seus elementos. Entendeu? E trago aqui os exemplos, fazendo comparação com os hebreus da Bíblia, não é? Vamos aqui. Homem, aqui, o ser humano. Etíope é um ser humano, são seres humanos, eram, né? E são os etíopes ainda, né? Óbvio. Os trácios desapareceram, eram seres humanos. E os hebreus aqui, seres humanos, não é isso? Muito bem. Então você viu aqui no exemplo do Xenófanes, trazido pelo Carl Sagan, os etíopes criaram seus deuses, viam seus deuses com pele preta e nariz arrebitado, porque pele preta e nariz arrebitado fazia parte da cultura dos etíopes, a natureza deles, né? Física. Os trácios, da mesma forma, os deuses adorados pelos trácios tinham os olhos azuis e cabelo vermelho. Por quê? Porque olhos azuis e cabelo vermelho faziam parte ali da característica dos trácios. Se vai fazer deuses, tem que ser deuses conforme a minha imagem, e não o homem sendo criado à imagem de Deus. É o contrário. É o Deus aqui criado segundo a imagem do povo que o criou. E com os hebreus da Bíblia, a mesma coisa. Os hebreus, o Deus criado pelo povo hebreu, era o Deus dos hebreus e de ninguém mais. Não era o Deus dos trácios, dos etíopes, dos egípcios, não. Cada povo ali criava seus deuses. No início, os hebreus adoravam deuses também em forma de imagens, né? Depois veio a proibição e passou a adorar um Deus único, sem imagem. Então, as características do povo hebreu, ao criar seu Deus,
foram passadas para esse Deus, da mesma forma que os trácios e os etíopes. Então o povo hebreu era um povo ciumento, não é isso? Ciumento. Ciumento em que sentido? No sentido de que somente deveria adorar o Deus deles, o Deus dos hebreus. Então, ciumento por isso. Eles não permitiam que seu povo adorasse outros deuses. Daí o ciúme, agregado aqui à intolerância. Quando um hebreu adorava outros deuses, e isso está repleto na Bíblia, aí vinha a punição, a pena de morte, não era? O hebreu era morto porque estava adorando outro Deus que não o Deus hebreu. Então, o Deus criado pelo povo hebreu, que é o mesmo Deus dos cristãos, é um Deus que ama somente seu povo, o povo hebreu. Os cristãos é que inventaram esse negócio de o Deus hebreu ser um Deus universal. Na Bíblia, e apenas a Bíblia diz que o Deus hebreu ama o povo hebreu e o Deus odiava os povos ali vizinhos dos hebreus. O Deus hebreu odiava os egípcios, o Deus hebreu odiava os filisteus, que nada fizeram contra o povo hebreu. O Deus hebreu odiava os cananeus, que nada fizeram contra os hebreus. Vou mostrar isso depois. Além disso, outra característica do povo hebreu, a exemplo dos outros povos daquela época, o povo hebreu era um povo violento. Ao criar seu Deus, também aí o Deus passou a ser um Deus violento. O povo hebreu era um povo guerreiro, vivia ali em contendas, em disputas. Então, por ser um povo guerreiro, ao criar o seu Deus, transferiu essa qualidade aí, essa característica para o seu Deus. E aí o Deus hebreu é um Deus guerreiro. O povo hebreu era também um povo nômade, não é? Era um povo nômade. Não parava no lugar ali durante um certo tempo. Era um povo que viajava bastante pelos desertos. Já que o povo hebreu era nômade, ao criar seu Deus, passou essa característica também para seu Deus. Isso mostra de forma fácil que é o homem que cria seus deuses e os representa conforme sua cultura. Povo de pele preta e nariz arrebitado cria deuses com pele preta e nariz arrebitado. Povo com olhos azuis e cabelo vermelho cria deuses com olhos azuis e cabelo vermelho. Povo que é ciumento, intolerante, violento, guerreiro, nômade, cria deuses ciumentos, intolerantes, violentos, guerreiros e nômades. Você vê aqui que é o homem que cria deuses e que atribui qualidades suas desse povo a esse Deus, e não o contrário. Deus algum existe e Deus algum cria homem de forma especial conforme sua imagem e semelhança. Tanto que os homens são muito diferentes em todo o planeta, não é isso? Não foi criado por uma entidade espiritual ou várias entidades espirituais com várias características. Não. Então vamos agora para o próximo quadro, já entrando aqui no texto de Norman Geisler. E vamos, mais uma vez, rir muito, porque isso aqui é um livro de apologética cristã. Dizem que a apologética cristã é a defesa racional da fé cristã. Isso é um absurdo. Livros de religião não são livros racionais. Não se defende com a razão fé alguma, seja ela qual for, porque fé religiosa é ilusão. Então não se defende ilusão religiosa, crença religiosa. Quem tenta fazê-lo vai levar o leitor ao riso, ao ridículo. E é o que estou mostrando aqui com um doutor em teologia e mestre em filosofia, o Norman Geisler. E vamos agora a mais um trecho do livro dele. Muito bem, gente, muito bem. Vamos rir aqui um pouquinho, correto? Vamos rir agora com o Norman Geisler.
Peguemos aqui inicialmente a Bíblia. Em Êxodo capítulo 3, versículo 22, está escrito isso aqui. Trata-se da mitologia da saída, da antecipação da saída do povo hebreu do Egito, não é isso? O povo hebreu, na lenda bíblica, era escravo no Egito. E aqui o Deus hebreu escolheu Moisés e Arão para ali conversarem com Faraó, a fim de deixar o povo hebreu sair do Egito, não é isso? Muito bem. E aqui, na lenda bíblica, o Deus hebreu está conversando, gente, com Moisés. Então ele diz assim, que no final, depois o Faraó vai libertar o povo hebreu do jugo egípcio. Vai liberar o povo hebreu. E o Deus aqui está conversando com o Moisés. E Deus diz assim, que no final, cada mulher hebreia, correto? Cada mulher hebreia. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Muito bem. Deus aqui está dizendo a Moisés, repito, que no finalzinho, quando o faraó do Egito deixar o povo hebreu sair de lá, cada mulher hebreia pedirá à vizinha egípcia uma joiazinha de prata, uma joiazinha de ouro e vestimentas. E veja a ingenuidade. A mulher egípcia vai entregar essas joias à mulher hebreia. Tome, leve para você, minha amiga. Leve essa joia, leve esse ouro, leve essa roupa, etc. Muito bem. E no finalzinho aqui, o Deus hebreu diz a Moisés, e despojareis, olha aqui, e despojareis os egípcios. O que é isso aqui, despojareis? Despojar é roubar e saquear. Então o Deus hebreu aqui diz a Moisés que no final a mulher hebreia, as mulheres hebreias pedirão às mulheres egípcias uma joiazinha de prata, joiazinha de ouro e roupinhas. Já os homens despojarão os egípcios, já os homens hebreus roubarão, saquearão os bens dos egípcios. Correto, gente? É isso aí que diz o texto. Muito bem. Na página 71 do livro de Norman Geisler, veja o que ele escreve em relação ao verbo aqui, despojar. Vamos aqui. Ele escreve assim, Êxodo capítulo 3, versículo 22, que é o que está aqui, correto? 22. Aí vem a pergunta, feita pelo próprio Norman Geisler, e depois ele vai responder, e aí você vai rir muito. Ele diz assim, como um Deus todo amoroso, que é o Deus hebreu, né, criado pelo povo hebreu, que é o Deus de Norman Geisler, que é o Deus dos cristãos, como um Deus todo amoroso, pôde ordenar que os hebreus, como aqui está, gente, ó, que os hebreus despojassem os egípcios de suas riquezas. Como? Como é que uma entidade espiritual, entre aspas, maravilhosa, vai mandar seu povo roubar os bens de outro povo, dos egípcios? Como é isso? Que loucura é essa? Aí o Norman Geisler traz a solução aqui. Ele traz 3 pontos, tá? Aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto eu vou mostrar no outro quadro. E depois o terceiro ponto. E você vai começar a rir agora. Logo no primeiro ponto aqui. Veja. O Norman Geisler explica assim. Primeiro, ou seja, primeiro ponto, né? Primeiro ponto. Afirmar que Deus ordenou que eles, os egípcios, afirmar que Deus ordenou que eles, os egípcios, ou melhor dizendo, os hebreus aqui, eles,
que os hebreus despojassem os egípcios é não perceber bem o que o texto diz. Veja aí, gente, que você já começou a rir aí, não é? Não é mesmo, ô Léo Adventures? Você está rindo nesse momento, não é isso? Não é? Hã? É uma desonestidade intelectual, tapar o sol com a peneira, dizer que ali não tem erros, entendeu? São tão gritantes, entendeu? Aí, os fundamentalistas não têm escrúpulos em fazer isso, entendeu? Eles fazem isso direto, entendeu? Deturpam, como o professor fala, a emenda sai pior que o soneto. Isso mesmo, isso mesmo. Pois bem, o Norman Geisler já começa aqui, gente, deturpando o texto bíblico. Ele diz que nesse texto aqui, veja, Êxodo 3, versículo 22, que Deus aqui, veja bem, não está ordenando que os hebreus venham a despojar os egípcios. Não está aqui, Deus não está mandando. E veja aqui, e despojareis os egípcios. E o Norman Geisler diz que não é isso não. Vamos continuando aqui. Aí ele diz, na verdade, vamos lá. Deus ordenou que os hebreus pedissem, como aqui está, em relação à mulher hebreia, e não aos homens hebreus. Aqui é mulher que vai pedir. Aqui são os homens hebreus que vão despojar os egípcios e não as mulheres hebreias. Então o Norman Geisler aqui diz, na verdade, Deus ordenou que os hebreus pedissem aos egípcios diversos bens de valor. E ele lhes daria, Deus, lhes daria favor aos olhos dos egípcios. Aqui está dizendo, é tão infantil aqui, que o relato a explicação do Norman Geisler, que ele está dizendo que Deus vai facilitar ali diante do povo egípcio, Deus vai entrar em cada povo egípcio para entregar voluntariamente bens de valores aos hebreus. Veja a ingenuidade, gente. E que Deus vai dar favor aos olhos dos egípcios. Os egípcios, por meio da ação de Deus, vai entregar facilmente os bens ao povo hebreu. Muito bem, e continua o Norman Geisler. Assim, pedindo, veja aí, ó, o Norman Geisler está dizendo que é todo mundo aqui, ó. Assim, pedindo aos egípcios, como se todo mundo aqui estivesse pedindo, e não houvesse aqui, ó, e despojareis os egípcios. Então, assim, pedindo aos egípcios, eles não os estavam despojando, os hebreus. Veja que loucura. Eles não os estavam despojando, não estavam saqueando nem roubando. Diz o Norman Geisler. Despojar ou saquear, faltou o A aqui, ó. Correto? Despojar ou saquear nessa situação significaria tomar as possessões deles, dos egípcios, por meio da força, diz o Norman Geisler. Mas, por terem os hebreus, veja o que ele diz, mas, por terem os hebreus pedido, que não é o caso aqui, e os egípcios dado voluntariamente, porque quiseram dar, sem serem forçados, diz o Norman Geisler, o efeito seria o mesmo que se estes tivessem sido despojados. Gente, isso aqui é caso de internação em clínica psiquiátrica. Veja o que o Norman Geisler diz aqui, novamente. Ele diz que os hebreus, por terem pedido, e os egípcios, correto? E os egípcios, por terem dado voluntariamente as joias aos hebreus, isso aí não foi por motivo de força. Olha aqui, sem serem forçados, os egípcios
deram os bens aos hebreus. Que loucura, gente! Sem serem forçados, eles deram voluntariamente aos hebreus. Ora, os egípcios foram forçados diante, na lenda bíblica, das 10 pragas lançadas sobre o Egito. E isso aí está claramente na Bíblia. Os egípcios, repito, foram forçados a liberar os hebreus, em razão, diante das 10 pragas que assolaram ali o Egito. E o Norman Geisler diz aqui que os egípcios deram os bens aos hebreus sem serem forçados. Isso aqui, gente, é caso de internação em clínica psiquiátrica. Então, resumindo aqui o primeiro ponto do Norman Geisler, ele, como está aqui acima, que é cada mulher vai pedir à mulher egípcia as joias, ele aqui estendeu para todos, desprezando aqui o que está no final do versículo: e despojareis os egípcios. O Deus hebreu aqui, na lenda bíblica, conversando com Moisés. Então, esse pedir aqui era relativo à mulher hebreia. Ela pedirá à sua vizinha mulher egípcia joias. Já o homem hebreu despojará os egípcios, saqueará os bens dos egípcios, que entregarão esses bens porque estão forçados a entregar esses bens, em razão das 10 pragas lançadas sobre o Egito, na lenda bíblica. Então você vê aqui que isso aqui, gente, é brincar com o texto bíblico. E pior agora será o segundo ponto de vista do Norman Geisler, e pior ainda o terceiro ponto de vista dele. Vamos agora ao segundo ponto. Muito bem, agora vejamos o segundo ponto aí das explicações do Norman Geisler. Você vai rir bastante aqui novamente. Aqui ele traz a mesma coisa praticamente que na segunda explicação dele, porque não há o que escrever, não há como sair dessa, que a ordem do Deus hebreu aqui foi para que os hebreus despojassem, roubassem, saqueassem os egípcios, correto? Muito bem. Então o Norman Geisler continua aqui como segundo ponto, ó, segundo ponto aqui. Segundo, diz ele, veja aí, o termo usado nesta passagem não é a palavra usual para despojar, mas indica a entrega de alguma coisa ou de alguém. Veja aí, esse termo foi usado aqui em sentido figurado, que é isso aqui, ó, em sentido figurado, porque acaba com a defesa dele. Foi Deus que venceu os egípcios, nada quer dizer em relação a e despojareis os egípcios. Foi Deus que venceu os egípcios, e agora o seu povo é que despojaria o inimigo derrotado. Ou seja, o Norman Geisler aqui, gente, não diz nada, porque não há como fugir disso aqui, que a ordem na lenda bíblica do Deus hebreu era que os hebreus despojassem, roubassem, saqueassem os bens dos egípcios. O Norman Geisler, como você vê aqui, ele faz várias linhas para nada, porque não há como sair dessa. Aí ele diz: entretanto, esse inimigo derrotado, que é o povo egípcio, se dispôs, veja aí, olha que absurdo, ele diz aqui que o povo egípcio, já derrotado ali, se dispôs a entregar o despojo da vitória ao povo hebreu que se libertava. Ele quer dizer aqui que o povo hebreu entregou novamente, como ele colocou no primeiro ponto, que o povo egípcio se dispôs, ou seja, entregou voluntariamente, gente, que o povo egípcio entregou porque quis, voluntariamente, sem ser forçado a nada. O povo egípcio entregou os bens ao povo hebreu.
Isso aqui, gente, é um absurdo. E trago mais aqui um exemplo na Bíblia. Veja, em Êxodo, capítulo 3, que é o mesmo aqui, ó, antes ainda, versículos 19 e 20, antes do 22, novamente aqui, o Deus hebreu, no relato lendário bíblico, o Deus hebreu diz a Moisés assim, veja, Moisés, eu sei, porém, veja aí o que o Deus diz, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Então você vê aqui que logo no versículo 19 de Êxodo 3, o próprio Deus hebreu diz a Moisés que o faraó não deixará o povo hebreu sair do Egito se não for obrigado a isso. Veja aí, por mão forte, com castigos, e não deixará o povo sair, entregará os bens ao povo hebreu, apenas sem obrigação nenhuma, entregará livremente, né? Que é um absurdo. Muito bem, e continua aqui no versículo 20, Deus dizendo a Moisés, portanto, Moisés, eu, Deus, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, do povo egípcio. Depois vos deixará ir. Olha aqui. Então, aqui em Êxodo, capítulo 3, versículos 19 e 20, está claro que somente depois de uma mão forte, somente depois das 10 pragas lançadas contra o Egito, somente depois disso é que o faraó se sentiu pressionado, se sentiu obrigado a libertar o povo hebreu, na lenda bíblica. Somente depois de todos os prodígios, de todos os castigos do Deus hebreu. Então você vê aqui que, ao contrário do que diz o Norman Geisler, o povo egípcio não se dispôs a entregar livremente seus bens ao povo hebreu. Ele fez isso por pressão em relação às 10 pragas lançadas sobre o Egito. Aí o jeito foi entregar tudo ao povo hebreu. E o Norman Geisler aqui, voltando, ele diz que despojar aqui no sentido do 3:22 é a entrega de alguma coisa ou de alguém. A entrega? Sim, só que a entrega forçada e não a entrega voluntária. Entrega voluntária é presente. Entrega voluntária, entregar alguma coisa a alguém sem força alguma, sem pressão, isso é presente. No caso aqui não. Houve a entrega na lenda bíblica de bens dos egípcios para os hebreus por causa das pressões, por causa das 10 pragas lançadas sobre o Egito. E não, como diz aqui o Norman Geisler, os egípcios entregaram os bens livremente, voluntariamente, sem pressão alguma. Que absurdo, gente. Vejamos agora o terceiro ponto. No terceiro ponto, como não existe saída para o Norman Geisler, ele vai aqui, finalmente, no terceiro ponto, aceitar aqui, despojareis os egípcios, como realmente roubar e saquear os egípcios. No terceiro ponto, vejamos. Muito bem. Aqui, no terceiro ponto, o Norman Geisler, aí sim, já admite o que está aqui no texto, na parte final do versículo 22. E despojareis os egípcios. Aqui, o Norman Geisler já vê isso aqui como roubo e saque em relação aos bens dos egípcios. Muito bem, ele escreve assim. Terceiro, mesmo que fosse tomado de forma literal, a expressão aqui, ó, e despojareis os egípcios, e roubareis os egípcios, e saqueareis os egípcios, mesmo que fosse tomada de forma literal,
diz o Norman Geisler. Os presentes, veja aqui, ele usa a expressão presentes, aqui mais uma ingenuidade. Ora, presente é você dar uma coisa a alguém sem pressão alguma, isso é presente. Você entrega um livro a alguém, compra e dá para alguém o livro, isso é presente, sem pressão alguma. Não é o caso aqui. E ele mesmo reconhece, vamos lá. Os presentes dados aos israelitas, aos hebreus, não poderiam ser considerados como algo injusto, diz o Norman Geisler, se for levado em conta que o povo de Israel permanecera como escravo por vários séculos. Foi uma pequena compensaçãozinha. Não ria aí, não ria, cara. Foi uma pequena compensação pelo tempo de trabalho escravo no Egito. Ora, veja aqui, o Norman Geisler está dizendo que tudo bem, mesmo que isso aqui seja verdade, que os hebreus roubaram bens do povo egípcio, saquearam bens do povo egípcio, esse roubo não pode ser levado como roubo, porque o povo hebreu ficou como escravo no Egito durante muitos séculos, vários séculos. Já que ficou escravo durante muito tempo no Egito, então roubar e saquear os bens dos egípcios, isso aí foi uma compensação. Foi uma compensação. Então o povo hebreu roubou e saqueou os bens do povo egípcio para recuperar o tempo de trabalho gratuito, vários séculos lá. O Norman Geisler aqui, a apologética cristã é tão infantil, veja, ele diz assim: se for levado em conta que o povo de Israel permanecera como escravo por vários séculos. Aí vem a pergunta, só brincando aqui. De quem foi a culpa aqui, na lenda bíblica, de o povo hebreu ter ficado como escravo lá no Egito durante vários séculos? De quem foi a culpa? Foi a culpa aqui do faraó ou foi do próprio Deus hebreu que não agiu de imediato para soltar seu povo do Egito? De quem foi a culpa? Hein? Você que está ouvindo aí. Quem é o culpado aqui pela escravidão do povo hebreu no Egito? É o faraó, um ser humano? Ou é aqui o Deus, a entidade, que não libertou seu povo lá do Egito, deixou o povo sofrendo no Egito por vários e vários séculos? Só depois é que foi libertar o povo. De quem é a culpa? A culpa aí não é de Deus, da entidade, não é? Isso aqui, gente, tudo é ilusão. Deus algum existe. Os hebreus em sua totalidade, foram escravos no Egito. Nunca. Não houve o êxodo. Isso não é história. Isso é fantasia bíblica, que não há como você defender. Se você defender isso aqui, vai cair no riso, no ridículo. Entendeu, gente? Muito bem. Então, explicado isso aqui, o Norman Geisler está dizendo que um Deus todo amoroso não dá ordem para que seu povo roube alguém, para que seu povo venha a saquear alguém. O que ele quer dizer é isso, que esse roubo aqui que houve do povo hebreu diante do povo egípcio lá no Egito é para recuperar o tempo perdido de escravidão ali no Egito. Isso é uma recompensa. E ele quer dizer que o Deus todo amoroso da Bíblia, na lenda bíblica, em toda a narrativa bíblica, um Deus amoroso não iria mandar o povo hebreu roubar algo de alguém, saquear algo de alguém. Isso aqui, gente, é uma mentira sem fim. Em toda a narrativa da Bíblia hebraica, em toda a narrativa, o Deus hebreu manda realmente que seu povo, o povo hebreu, roube, saqueie bens de outras pessoas. Isso aqui está em toda a narrativa bíblica. Vou agora no próximo quadro mostrar só um exemplo em que a ordem é roubar e saquear, sem que o povo hebreu
esteja ali na situação de escravo, coisa alguma, diferentemente do que insinua aqui o Norman Geisler, correto? Vamos aqui só para você ver uma demonstração. Vamos lá. Muito bem, vamos agora encerrar o vídeo. Aqui várias passagens na Bíblia. É preciso que você entenda, gente, que você entenda que isso aqui tudo é relato lendário, são lendas bíblicas. Isso não é história propriamente dita. Então veja aqui, o Norman Geisler disse lá na outra passagem, não é? Que um Deus amoroso não iria determinar que seu povo, o povo hebreu, roubasse bens de outrem, saqueassem bens de outrem, não é isso? Que um Deus amoroso não iria fazer isso. Ora, só que em toda a Bíblia você tem Deus ali mandando que seu povo hebreu roube, saqueie bens de outros povos. E basta você pegar aqui para entender a saga de Abraão, a saga lendária, não é? Então vamos aqui. Em Gênesis, capítulo 11, versículo 31, temos assim: tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles, veja aqui, de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã, correto, gente? E aqui diz, foram até Arã, onde ficaram. Então você vê aqui que o Tera, o Abrão, depois Abraão, Ló e Sarai, depois a Sara, você vê que essa lenda aqui de Abraão, eles moravam na cidade aqui, ó, Ur, que hoje é o Iraque. Então eles moravam em Ur dos caldeus, correto? Muito bem. E foram para a terra de Canaã, foram até Arã. Aí eles estavam morando em Arã. Veja aí, saíram de Ur, a família de Abrão, e foram para Arã, correto? E ali ficaram. Muito bem. Lá em Arã, depois apareceu o Deus hebreu na lenda bíblica. Aqui diz, dizendo a Abrão, ora, disse o Senhor, o Deus hebreu, não é? A Abrão. Veja o que Deus diz. Sai da tua terra, ou seja, sai de Arã, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Que terra é essa aqui, em que o Deus hebreu está dizendo aqui na lenda bíblica para o Abrão? Ora, é Canaã, como você verá depois. Então veja que aqui a família de Abrão, no momento, está morando em Arã. Aí o Deus aparece para que o Abrão saia da sua terra, saia de Arã, para ir para uma terra, invadir terras que pertencem a outros povos. Então aqui você vê que o Deus hebreu aqui é o autor de toda a maldade, de todo o mal. Porque Abrão deveria ter ficado em Arã, a terra dele, e não sair da terra dele para roubar terras alheias. Entendeu, gente? Muito bem, então continua a Bíblia. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 está aí. Veja os versículos 5 e 6. Muito bem, já que o Abraão está aqui em Arã, aí recebe a ordem do Deus hebreu para sair de Arã e ir para a terra de Canaã. No versículo 5, no final diz assim, partiram para a terra de Canaã, veja aí, e lá chegaram, correto? Então, inicialmente, a família de Abraão estava em Ur, saiu de Ur para Arã, e saiu de Arã para a terra de Canaã, que pertencia, obviamente, a outros povos. Aí no versículo 6 diz assim, resumindo, nesse tempo,
os cananeus habitavam essa terra. Que terra, gente? Canaã. Então veja aqui, o Deus hebreu, na lenda bíblica, determina que Abraão e seu povo saiam de Harã e vão para uma terra que é de outras pessoas, de outros povos. E ali é para chegar e roubar bens de outrem. Entrar nas terras de outrem, matando, roubando, etc. É isso que diz a Bíblia. Então você vê aqui que na lenda bíblica, a maldade aqui está no início da saga de Abrão. Ele tem que sair de sua terra para invadir terras de outras pessoas. E isso é em toda a Bíblia. Em Êxodo, capítulo 23, versículo 23, mais uma vez o Deus hebreu aí diz ao povo hebreu, antes de invadir Canaã, diz assim: porque o meu anjo, e veja que anjo, hein? Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, olha aqui, ó, cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Então você vê aqui que a ordem para invadir terras de outrem, para despojar, para roubar terras alheias, para saquear terras alheias, você vê bem aqui que na lenda bíblica foi aqui de autoria do Deus hebreu, não é isso? Em Josué, gente, capítulo 6, versículos 19 e 21, vamos colocar só o 19 aqui, depois vocês leem aí o 21. Diz assim, isso aqui é a conquista lendária do povo hebreu que saiu de sua terra para roubar terras dos outros. Aqui é a lenda sobre a tomada de Jericó. Então, quando o povo hebreu aqui tomou Jericó, na lenda bíblica, que isso na história, aí eles roubaram aqui o que pertencia ao povo de Jericó. Quem roubou? O povo hebreu, a mando do Deus hebreu. Entendeu, gente? Já o Norman Geisler diz que Deus, um Deus bom e misericordioso, não vai dar ordem para roubar e saquear terras alheias. A Bíblia diz o contrário do que afirma Norman Geisler. Então, vamos ler aqui, Josué 6,19. Porém, toda prata e ouro, veja aí, e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Aqui na lenda bíblica, os hebreus tomaram Jericó, mataram ali homens, mulheres e crianças e animais irracionais, e os hebreus roubaram prata, ouro, utensílios de bronze e de ferro. E esses produtos aqui do roubo foram entregues ali ao Senhor Deus, para o tesouro do Senhor Deus. Então você vê aqui, gente, que o que líderes cristãos dizem nas igrejas nada tem a ver com o que está na Bíblia. Em Josué, capítulo 11, 14, mais uma vez, aqui diz que, nesse relato lendário, que várias cidades foram tomadas. Veja aí, os hebreus, repito, saíram da terra deles para roubar terras alheias. Aqui está escrito, Josué 11, 14, os hebreus conquistando mais cidades. E a todos os despojos destas cidades, veja aí, e ao gado, os filhos de Israel saquearam para si, roubaram para si. Entendeu, gente? É o Deus hebreu, nas lendas bíblicas, mandando que seu povo roube, saqueie, para que seu povo venha a despojar bens de outros povos. Já o Norman Geisler, você viu lá, né, na explicação anterior, o Norman Geisler afirmando que não, que um Deus maravilhoso não pode mandar ninguém assaltar terras alheias, roubar terras alheias. Um Deus amoroso não faz isso. Que Deus fez isso lá no Egito porque os hebreus eram escravos. Ora,
Nesses casos aqui, desde o início da lenda de Abraão, ele sai de sua terra para roubar terras que pertenciam aos cananeus, aos heveteus, aos heveus, jebuseus, amorreus, etc. Viu aí, gente, como a Bíblia esclarece tudo direitinho? Na verdade, Deus algum existe, Deus algum mandou o povo hebreu roubar, saquear, Deus algum existe, Deus algum interfere na vida de quem quer que seja. Como mostrei no início, deuses são criados pelo homem e o homem é que passa suas qualidades e defeitos para esses deuses. Como o povo hebreu, aqui na Bíblia, era um povo ali, igualmente aos outros, que entrava em conflito, que ali saqueava, roubava bens dos outros, isso aí é coisa do ser humano. Então eles criaram, o povo hebreu criou o Deus hebreu e colocou no Deus hebreu qualidades e defeitos. É só isso e nada mais. Como dizia o filósofo grego Xenófanes, não é isso? Xenófanes, ele dizia que as pessoas criam deuses, veem seus deuses de acordo com sua cultura. É só isso e nada mais. Muito obrigado.